Olá, bem-vindos à parte da tarde. Então, terminei o que eu estava a fazer e antes de sair para fazer o que eu tenho que fazer lá fora, vou dar aqui um update. Portanto, primeiro, hoje é dia 5 de setembro, o que quer dizer que quando mandar este vídeo para o ar, provavelmente a informação já vai haver mais informação, já vai estar uma informação mais atualizada daquilo que está agora. Mas basicamente o que se passa é o seguinte: saíram as notícias cá para fora e foi basicamente assim que as notícias saíram cá para fora. A partir do dia 7 de setembro, o Japão vai receber turistas de todo o mundo sem necessidade de irem numa package tour, ou seja, num programa de agência de viagens. E, portanto, o Japão está aberto ao mundo. Pronto, essas notícias não são verdade. São variados níveis de clickbait ou isco, anzol, ratoeira, ou então straight up lies, completamente mentira. Há muitas plataformas, há muitos vídeos, há muitos TikToks, há muitos YouTubers, há muitos artigos em blogs, há muitas cenas de pessoas que explicam a informação de perspectivas diferentes. Eu aqui vou dar a minha informação pessoal, o que eu sei de pessoas, diretamente de pessoas, a minha opinião, que é uma opinião informada, e também o meu discurso profissional como consultora. Portanto, eu estou aqui a falar de acordo com aquilo que eu posso falar na internet neste momento, que não é 100% aquilo que eu posso fazer num serviço de consultoria e com as coisas contratualizadas, mas ainda assim o que eu vou dizer aqui é a informação mais atualizada que eu tenho. Então, a informação mais atualizada que eu tenho é a seguinte: vai haver, eu vou pôr isto na versão pergunta-respostas simples, vai haver realmente alterações em relação a entrar no Japão como visitante temporário, ou seja, não uma pessoa veiculada à inscrição de uma instituição de ensino, ou de um contrato de trabalho, ou de um visto de casamento, ou de uma reunião familiar. Portanto, fora desses contextos, o visitante temporário, no qual se inclui a experiência de turismo, vai haver alterações a isso? Vai. Quando é que essas alterações vão estar efetivamente, realisticamente disponíveis? Ainda não sabemos, porque o gabinete do Primeiro-Ministro ainda não o declarou e nós não podemos estar a dizer coisas que o gabinete do Primeiro-Ministro do Japão ainda não disse. A data de 7 de setembro é a data a partir do qual vão ser anunciadas e concretamente vão abrir processos de candidatura, começar a ser estudadas as possibilidades práticas e logísticas deste novo sistema. E notem-se que o sistema antigo é muito recente. O sistema antigo entrou em vigor no dia 10 de junho, mês 6, e portanto o que aconteceu no Japão foi uma enorme desilusão, um tremendo falhanço. Chegou-se à conclusão que essas medidas de junho não eram suficientes para relançar o turismo no Japão como indústria, nem salvar a opinião pública do resto do mundo, portanto, as relações internacionais do Japão com os outros países do que tinha sido um fechamento assim extremo por causa do contexto da pandemia. Portanto, junho foi para esquecer. No mês de junho entraram qualquer coisa como 200 visitantes estrangeiros com o propósito expresso de fazer turismo no Japão, em vez de 88 mil ou qualquer coisa assim. Portanto, os números eram absolutamente terríveis. Começaram a receber, o governo do Japão começou a receber cada vez mais processos, não digo processos no sentido legal ou de tribunal, mas digo processos assinados, abaixo assinados, bem documentados por parte das organizações profissionais da hotelaria, do turismo, da restauração, até organizações humanitárias, organizações que apoiam as pessoas que ficaram desempregadas ou que não conseguiram reestruturar-se a nível do mercado de trabalho depois de um pequeno negócio dedicado à hospitalidade ou ao turismo ou à relação com os estrangeiros ter ido para a falência. Portanto, até universidades se juntaram e comunicaram ao governo do Japão o problema concreto, real, que a falta de intercâmbio entre estudantes e investigadores está a fazer no panorama académico, pedagógico e científico do Japão para gerações vindouras e que vai ter um impacto muito difícil de superar nos anos subsequentes. Portanto, no próprio Japão há um discurso para pressionar, não digo forçar, porque de facto não tem esse poder, mas pressionar o governo a perceber que o nível de
encerramento de fronteiras e o quão difícil tinha sido, mesmo desde junho até agora, mesmo agora em cima da situação, o quão difícil tinha sido a obtenção da autorização de entrada no Japão, mesmo para efeitos como estudo, ou trabalho, ou reunião familiar, já para nem falar turismo, mas turismo então é um exemplo extremo, tudo isso estava a prejudicar o Japão, a sociedade japonesa, a economia japonesa, e estava a ser um fator muito, muito pesado, com muito impacto naquilo que é uma enorme desvalorização do yen. E que o facto do yen estar baixo e que foi utilizado pelos políticos para não abrir o Japão a turistas de uma maneira super libertária e livre e transparente e fácil, porque o que os políticos japoneses disseram foi, basicamente, estou a simplificar, mas basicamente a atitude era, se o yen está tão baixo, os turistas estrangeiros vão fazer as coisas com as normas que nós vamos dizer e vão aderir a estas package tours, porque o yen está baixo, eles vão gastar pouco dinheiro nas viagens. Isso é totalmente a não entender como é que a cultura da indústria do turismo funciona, porque são políticos, não profissionais. O problema é que fazem regras e não consultam os profissionais. O que aconteceu foi que implementaram as regras todas ao contrário daquilo que a economia do Japão precisava, que o povo japonês precisava e que as relações internacionais e políticas do Japão com o resto do mundo precisava e precisa. Não é porque o yen está baixo que as pessoas vão aceitar estas condições para entrar no país. Eles aprenderam isso da pior maneira possível, com um fracasso monumental, e ao tentarem fazer esta manobra de ok, vamos tentar outra vez, vamos tentar criar novas regras para a entrada de visitantes estrangeiros no Japão, visitantes de curta duração, até 3 meses, vamos reorganizar isto, agora é que vai ser, agora a partir de setembro é que é, agora é que eles vão aderir a isto. Portanto, estamos nessa fase em que do lado das pessoas que estão em posições de regular isto no Japão há uma crónica e intensa incompreensão de como é que o setor funciona, uma cegueira e surdez para o que os profissionais dos vários setores anexos ao turismo e à circulação, mas também da academia, mas também da sociedade civil, lhes estão a dizer. E estas supostas novas regras que vão ser, ou vão começar a pensar como é que se implementam a partir de 7 de setembro, aquelas que eu conheço são, no meu ver e no ver de muita gente, insuficientes. Então, para responder à vossa pergunta, o Japão está aberto para turismo ou para visitantes de curta duração, como ele estava antes do Covid? Não. Um redondo não. Pode-se visitar o Japão como se visitava antes, que é indo online, comprar um bilhete de avião, indo online, reservando um alojamento e depois simplesmente ir para lá e passear à vontade. Não. Isso não. E depois, o segundo nível de perguntas que me fazem é: mas eu li nestas notícias, ou eu vi neste vídeo, ou eu ouvi falar esta pessoa que está no Japão e percebe do que está a falar? Se são vloggers e bloggers e a livelihood deles depende disso, eles vão dizer-vos o que vocês querem ouvir, não aquilo. Nem eles têm acesso a esta informação. Uma grande parte desta informação é classified e por isso é que eu não posso falar dela, mas vou falar de tudo o que eu posso falar, de acordo com as coisas que eu assinei e que as agências para as quais eu trabalho assinaram. Então, o Japão precisa de fazer contact tracing, precisa de saber onde é que as pessoas estão a todo o momento. E quando eu digo precisa de saber onde é que as pessoas estão a todo momento, é a todo momento. Para o sistema de saúde japonês, para as autoridades japonesas, para a maneira como no Japão se montou a estrutura de gerir a pandemia do Covid, e é um sinal de respeito nós percebermos que é isso que está por trás destas decisões, é preciso fazer contact tracing, saber onde é que as pessoas estão todo o tempo. Isso inclui saber onde é que as pessoas se sentam num lugar do transporte público, exatamente que período de tempo usam o transporte, qual é a linha, qual é o comboio, a carruagem e o lugar onde se sentaram. É preciso saber onde é que as pessoas foram tomar a refeição no restaurante. Qual o restaurante, qual o horário, qual o lugar em que se sentaram, quem é que os serviu à mesa. É preciso saber se as pessoas entraram nesta atração turística, neste museu, nesta galeria, neste parque temático. Qual foi o percurso deles lá? Porque é preciso fazer um contact tracing tão detalhado, é preciso encontrar maneira de reportar às autoridades japonesas
do governo e da saúde estes dados. A maneira como se pode reportar estes dados e fazer este contact tracing detalhado pode ser diferente de agência para viagens para outra agência para viagens. Uma agência de viagens pode vos dizer: nós temos disponíveis estes tours que são acompanhados por um guia nosso, e o guia, um dos papéis do guia vai ser apontar essas coisas e depois reportar para as autoridades japonesas. Pode haver uma outra agência de viagens que diz: nós temos um sistema em que vocês são obrigados a ter uma app, que é a nossa app, e a colocar estes dados na app, eventualmente com fotografias, não sei. Eu sei que há algumas que estão a gerar apps, inclusivamente internas. Há outras que dizem: nós vamos funcionar com base nos telefonemas. Nós vamos reservar o hotel por vocês, a agência reserva o hotel para vocês, ou seja, vocês pagam a agência e a agência subcontrata o serviço, neste caso do hotel. Nós reservamos o hotel para vocês, nós reservamos o voo para vocês, nós reservamos os bilhetes da atração para vocês, e depois, enquanto vocês estiverem lá, nós temos um representante nessa região que vos telefona e que vos pergunta o vosso itinerário, e vocês têm que cumprir o itinerário que foi pré-aprovado ao comprarem-nos estes serviços. Portanto, naquele caso vai ser a agência que vai fazer o itinerário para vocês, vai submeter o itinerário às autoridades japonesas, nomeadamente à JNTO, Japanese National Tourism Organization. Esse itinerário vai ser aprovado. Com base na aprovação da JNTO, vocês vão ter o ERFS, que é o certificado para pedir o visto de turista. Com base nesse certificado, vocês vão entrar com o pedido para o visto, que vai demorar algumas semanas, e depois vocês vão ter o visto do vosso lado. E vocês precisam ter o visto de turismo para poderem entrar, porque não se pode entrar sem visto de turismo. Há uma alteração substancial, é que em princípio já não vai ser preciso o PCR teste, o teste de Covid-PCR, que de antes era preciso até 72 horas antes de chegar ao país do Japão, se vocês conseguirem provar que vocês têm a vacinação completa das 3 doses ou das 4 doses, se o vosso país já tiver quarta dose ou já tiver quarta dose na altura em que vocês querem fazer a viagem, doses de vacinas que são reconhecidas pelo governo do Japão. Também não são qualquer vacina, mas as vacinas dadas em Portugal são reconhecidas pelo governo do Japão, se tiverem a vacinação completa e dentro do prazo, porque a vacinação também não é indefinidamente válida, tem um prazo até ao qual é válida, que o governo do Japão vai decidir o que é para eles o reconhecimento da validade da vacinação completa. Então há aqui várias coisas. Primeiro as pessoas só podem entrar no Japão se tiverem um itinerário pré-determinado. A responsabilidade da implementação desse itinerário e da verificação do contact tracing é das agências de viagens. Não é possível fazer turismo independente e não é possível vocês furtarem-se às obrigações de declarar os dados do contact tracing. A maneira como isso pode ser supervisionado e declarado pode ser diferente num caso para o outro, numa agência para outra. Vocês ainda precisam do visto de turismo. Não voltámos às condições pré-2019. Para o visto de turismo é preciso o RFS, para além de outros certificados que precisam de ser pré-aprovados pelo turismo do Japão. E uma vez que vocês estão no Japão, não se podem desviar do itinerário, nem inventar, nem explorar à vossa vontade, nem subcontratar outros produtos e serviços, para além daqueles que são aqueles que vos permitiram ter um visto para entrar no Japão. No meio disso tudo, vocês ainda têm muito mais risco de infecção neste momento estando no Japão, porque o Japão não está numa situação ótima de Covid, infelizmente. Então, apesar do ien estar baixo, e apesar destas notícias que saíram agora supostamente de o Japão vai permitir a entrada de toda a gente, não é bem assim. E por outro lado, há a questão da vacinação. Há pessoas que não tomaram por questões de saúde, há pessoas que não tomaram por várias questões, há pessoas que já tomaram há muito tempo e a vacina já não está tecnicamente válida, na perspectiva do que é uma vacinação completa e válida para o governo do Japão. Também pode haver essa questão. Então, eu vou-vos manter atualizados, como sempre, aqui no canal de tudo, mas tenham muito cuidado e muita atenção com o que vocês veem online, porque há de tudo. Há informação que até dá pistas, mas há outros que estão mesmo a tentar enganar-vos e que estão mesmo a tentar simplesmente ter vistas, ter likes, ter cliques, ser bait. Se vocês tiverem mais questões detalhadas, casos específicos, força, mandem mensagem, contactem ou escrevam nos comentários, porque isto é tudo muito diferente de casos para casos, até agora. Portanto, eu vou tentar esclarecer-vos sempre que eu souber. Se eu não souber, eu vou perguntar a quem sabe. Depois devolvo-vos a resposta, porque também tenho os meus consultores legais no Japão que perguntam coisas por mim e procuram informação por mim. Somos uma rede de pessoas bem intencionadas e tentamos fazer a informação chegar cá para fora na medida do possível. Há coisas que eu realmente já sei, que vão estar em vigor depois do dia 7 e não posso ter aqui, mas eu acho que eu posso dizer depois do dia 7, portanto depois volto cá.